Muito bom dia para você que nos assiste nessa manhã abençoada de quinta-feira e que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que transcende todas as coisas, possa encontrar o seu e meu coração nessa manhã abençoada. E a gente está dando sequência aqui ao terceiro vídeo da série Ele Saiu para Semear, e nós temos uma mensagem maravilhosa para poder compartilhar contigo, meu irmão, minha irmã, nessa manhã abençoada. Nos últimos 2 dias, nós falamos sobre o coração que não consegue reter a palavra do Senhor, e nós falamos também sobre o coração que está endurecido pela dor no vídeo de ontem. Hoje nós vamos falar de um solo que, na minha opinião, é o mais preocupante dos 4 que a gente vai compartilhar aqui nessa semana. Porque esse solo, ele recebe a semente ela germina, ela começa a crescer, mas aí vem os espinhos. E os espinhos sufocam essa semente. Por que ela é mais preocupante na minha visão? Porque esse coração, ele não rejeitou ao Senhor. Ele apenas deixou outras coisas ocuparem o que era de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, é sobre esse o tema que nós vamos compartilhar nessa manhã abençoada. E eu queria te convidar para 2 passagens. Para o Evangelho de Mateus, seu capítulo 13, no versículo 22, e também na carta de Paulo aos Romanos, o capítulo 12, no versículo 2, que eu passo a ler na sequência. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados do século e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica sem fruto. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Glória a Deus por isso, meu irmão, minha irmã. E aqui eu queria começar essa reflexão dizendo para você que Jesus, ele é muito preciso na descrição dos espinhos. Ele não deixa vago, não deixa dúvida. A palavra de Deus, ela diz para nós no verso 22 que os espinhos são os cuidados do século e a sedução das riquezas. Os cuidados do século, a gente pode transformar essa frase aqui em ansiedade, na correria, o peso das responsabilidades, a preocupação constante com aquilo que vai acontecer, que o tempo todo permeia a nossa cabeça, os nossos corações. A gente pode chamar de sedução das riquezas, não necessariamente o dinheiro, não queria colocar dessa forma, mas na minha visão é tudo que promete preencher o coração com o que só Jesus pode preencher. Você consegue perceber isso? Não tem nada a ver com ateísmo, não tem a ver com rejeição a Deus. É um calendário tão cheio que não sobra espaço para orar mais. É uma cabeça tão ocupada que a palavra não consegue mais pousar. É uma vida tão voltada para conquistas, para metas, que Deus ele vai ficando a cada dia mais para o fim da lista. E o fim dessa lista, meu irmão, minha irmã, a gente sabe disso, ela nunca chega. O perigo dos espinhos é que eles crescem muito devagar. Eles não chegam incomodando. Então, na realidade, eles vão crescendo. Na hora que a gente vê, meu irmão, minha irmã, na hora que a gente percebe o dia, a palavra ela já está completamente sufocada. E Paulo, em Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, ele nos dá uma resposta direta para esse problema que eu gostaria de compartilhar com você. A palavra de Deus nos diz, no verso 2, ela diz o seguinte: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E aqui eu queria dizer para você que conformar é deixar o molde do mundo te moldar sem que a gente perceba. Renovar a mente, na minha visão, é uma decisão ativa e diária de deixar a palavra de Deus definir o que é real, o que realmente importa, o que merece a sua atenção e o seu coração. Aqui eu não estou querendo dizer que a gente tem que fugir do mundo, mas é não deixar que o mundo dite os valores dos nossos corações. A renovação da mente, na minha visão, é o antídoto para esses tipos de espinhos que vêm para nos sufocar. Quando a palavra de Deus ela entra na mente e no coração com uma intenção, meu irmão, minha irmã, ela ocupa o espaço que os espinhos queriam tomar e não vão conseguir tomar por conta dessa nossa decisão. Para poder ilustrar melhor essa passagem aqui, eu queria compartilhar com você aqui um exemplo. Imagine você num jardim muito bonito, muito bem cuidado.
Se você para de cuidar por algumas semanas, as ervas daninhas, elas não pedem licença. Elas crescem no silêncio enquanto você está ocupado com outras coisas. E quando você olha de novo para esse jardim, as flores que você plantou, elas estão lá, mas quase nem aparecem mais. O coração é exatamente desse jeito, meu irmão, minha irmã. Ele precisa de cuidado intencional e constante. A palavra de Deus, ela não compete com os espinhos automaticamente. Somos nós que decidimos todos os dias o que nós vamos cultivar. Ou a gente cultiva os espinhos do mundo, ou a semente que provém do reino de Deus. E diante de toda essa reflexão aqui, eu gostaria de fazer duas perguntas para você. Quais são os espinhos na sua vida hoje que têm ocupado espaço que era o espaço de Deus? E quando foi a última vez que você deliberadamente parou tudo para renovar sua mente na palavra, sem pressa e sem distração? Estou caminhando aqui para a conclusão desse vídeo, meu irmão, minha irmã, dessa reflexão. Eu queria dizer para você que Jesus ele não minimizou os espinhos, ele nos alertou diretamente sobre eles, porque quando as preocupações e as seduções do mundo elas ocupam o centro do nosso coração, a palavra ela perde espaço e o fruto que deveria vir, meu irmão, minha irmã, ele não vem. A questão aqui, na minha visão, não é ter ou não ter responsabilidades, sonhos e desafios. A questão é quem está no centro disso tudo, porque quando Jesus está no centro, meu irmão, minha irmã, tudo que nós temos no nosso coração vai encontrar seu próprio lugar. Mas Jesus ele precisa estar no centro de todas as coisas, ele precisa ser a nossa direção e o nosso foco. Quando os espinhos estão no centro, você vai concordar comigo, mesmo que seja sem querer, a palavra de Deus, a mensagem do Senhor, ela vai perder espaço dentro do nosso coração. Eu queria dizer para você que hoje é um ótimo dia para poder fazer essa avaliação de uma forma muito honesta e pedir ao Senhor que limpe o jardim do nosso coração. Diante dessa reflexão, meu irmão, minha irmã, que é uma reflexão maravilhosa que o Senhor colocou no meu coração, gostaria de te convidar para a gente poder fazer uma oração juntos, para que o Senhor ele possa falar mais profundamente dentro do nosso coração a respeito dessas sementes que Ele está lançando para nós e que muitas vezes pode ser que a gente não está permitindo que alcance os nossos corações por várias razões, a exemplo dos espinhos que a gente está refletindo aqui nessa manhã. Senhor Deus, eu quero te agradecer muito pela sua presença aqui, por todas essas inspirações, queria te agradecer por esse canal, queria agradecer pela minha vida, pela minha saúde, mas hoje, Senhor, eu quero orar por esse meu irmão e essa minha irmã que aqui estão. Senhor, eu quero te pedir para que o Senhor possa nos mostrar nessa manhã quais são os espinhos que têm nos sufocado, tem sufocado a sua palavra nos nossos corações. Queria pedir perdão ao Senhor pelas vezes que nós deixamos o mundo falar mais alto do que a sua palavra, a sua voz dentro do nosso coração. Nos ajuda a renovar a nossa mente todos os dias, através da sua palavra, através dos seus ensinamentos, através do seu direcionamento. Que a gente não se conforme com os valores desse mundo, Senhor Jesus, mas que a gente possa ser transformados pela Tua presença. Eu queria pedir ao Senhor nessa manhã, de todo o coração, que o Senhor limpe o jardim do meu e do coração desse meu irmão, dessa minha irmã que estão aqui, de modo que o Senhor possa ocupar o centro desse coração, que nós possamos ser guiados pela sua palavra, que nós possamos ser direcionados pelo seu propósito, pela missão que o Senhor tem para a nossa vida. É isso que eu te peço, meu Senhor Jesus, nessa manhã abençoada de quinta-feira. Meu irmão, minha irmã, quero agradecer muito a sua presença aqui no canal. Se Jesus utilizou essa mensagem para poder alcançar o seu coração, não deixe de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever no canal, ativar o sininho, dessa forma que você também estará evangelizando. Essa mensagem, da mesma forma que alcançou os nossos corações, alcançará também outros corações. Queria desejar para você uma quinta-feira abençoada, iluminada, que você, meu irmão, minha irmã, possa ter aí um dia juntamente com o Senhor, um dia de reflexão nele. E amanhã, se Deus quiser, a gente já vai para o último vídeo da série, Ele Saiu para Semear, e nós nos vemos lá. Um grande abraço para você, fique com Deus, até mais.